nosso tema é as raízes gregas do humanismo. Nós vamos abordar nesse primeiro encontro, nesse primeiro vídeo, basicamente os pré-socráticos. Mas é interessante a gente ver que o humanismo tem a ver com o ser humano, o qual os gregos tinham pelo menos duas palavras para se referir a eles. A primeira delas é a palavra anthropos, que quer dizer tanto o homem quanto a mulher, e também a palavra mortal. Justamente com isso, os gregos eles fazem uma espécie assim de aproximação. O ponto de comparação dos seres humanos para os gregos não são propriamente os seres da natureza, mas são aqueles seres que têm a ver com a divindade, são os deuses. Então o ser humano, ele justamente é chamado mortal em oposição aos imortais, que são os deuses. Porém, dentro da visão grega, evidentemente, sobressai esse elemento religioso. A gente pode até dizer que na Grécia não há uma distinção especificamente entre sabedoria e religião. A religião tem a sabedoria e ela informa muitas coisas a respeito do ser humano. Então, há esse sentimento religioso, não é propriamente uma coisa, podemos dizer assim, fixada numa instituição religiosa, mas ela se liga ao conjunto de tudo aquilo que existe. Portanto, esse sentimento religioso, ele se liga a um tema grego, a um termo grego que funciona até para nós hoje, que é a palavra cosmos, que quer dizer mundo. O mundo como uma totalidade, o mundo como a reunião de tudo aquilo que existe. E evidentemente os gregos notam que dentro de tudo aquilo que existe, o homem, o ser humano, tem um papel, ele se sobressai. E justamente essa espécie assim de erupção que o ser humano faz diante da natureza, isso acontece pelas obras da própria mão humana. Então, é a operação da mão humana, que os gregos chamavam de techné, ou técnica, que justamente indica como o ser humano se distingue dos outros seres da natureza. Porque ele, por assim dizer, ele cria as coisas. A natureza para os gregos está toda ela pronta, ela sempre é eterna. E dentro de tudo isso há esses seres especiais que são os deuses e os homens justamente operam no mundo através das suas mãos. Um outro fator que distingue e dá uma espécie assim de superioridade, uma visão de que o homem é superior aos demais seres que existem no cosmos, diferentemente dos deuses, é o termo que nós, seres humanos, falamos. Nós conseguimos nos comunicar entre nós. A esse fenômeno, a gente pode dar um nome, os gregos davam o nome de logos, que tem justamente o que faz a comunicação, o que faz a fala, o que faz a linguagem. Ela liga as pessoas. E diante disso, então, nós temos, nessa visão grega, uma visão de que o ser humano realmente pode caminhar em direção a uma completude, ou seja, ele que é um ser da natureza, somente a natureza não dá os elementos para ele. Ele mesmo opera, ele mesmo realiza através da técnica, através da linguagem, o mundo que a ele dá sentido.